harmonizados com essas músicas lindas, interagindo entre nós todos, emanando dos nossos corações, das nossas almas, energias de caridade, de benevolência, de amor uns para com os outros, que aqui estamos conectados através da tecnologia, mas unidos pelo pensamento positivo, que tanto vem trazer consolo, edificação e alegrias para as nossas almas. Obrigada, mestre querido, por esta oportunidade. Agradecemos a espiritualidade amiga dos nossos lares, que conosco comungam com este momento e que possam trabalhar intuitivamente para amparar o Robson em sua explanação hoje dos estudos e também amparar os nossos lares e as nossas crianças, este Brasil imenso, possam também todos usufruir, mestre amado, do seu amor e da sua bondade, principalmente naqueles lugares que não te conhecem, que lá vós podeis estar e que estes irmãos possam senti-lo, sentirem-se confortados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas à medida que perdoamos aos nossos ofensores, mas não nos deixe, mestre amado, cairmos em mais erros e tentações, livrando-nos de todos os males, pois teu é o reino e a glória para todos sempre, e assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de fel. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, que poupa com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, tivesse mesmo este o último toda a culpa. A segunda, pela qual o ofendido ou aquele que acredita sê-lo, impõe ao outro condições humilhantes e faz sentir o peso de um perdão que irrita, um lugar de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo, vede como sou generoso? Em tais circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera de parte a parte. Não, nisso não há generosidade, mas um modo de satisfazer o orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que prove mais desinteresse,
caridade verdadeira, grandeza d'alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer muito grande podermos retornar a falar com este movimento espírita tão grandioso, tão inspirador, que é o movimento espírita da Aliança Espírita Municipal de Betim e região, que sempre nos colocou muito para frente, né? O movimento de juventude é uma coisa formidável, uma coisa que sempre nos deu imensa alegria, imenso incentivo, imensa esperança de sabermos que o mundo de regeneração ele já está implantado, ele está germinando, está implantado e germinando, rompendo as cascas da semente, e em breve essa árvore tão frondosa, ela sairá, romperá as barreiras do solo e começará a nos brindar na busca da luz, com seus frutos, com a sombra que nos acalma a alma. Estamos todos sempre muito, muito esperançosos com esse movimento espírita que brota com tanta força em Betim região. Como a Sônia disse, a prece já foi feita lá atrás, né? Então pode tocar o barco aqui, né? Esse barco que passou aí, pode tocar ele aqui, né? Então, beleza. Seguinte, há 2 anos atrás, se não me engano, foi há 2 anos atrás que eu participei deste encontro, tive a honra de participar com vocês deste encontro. Nós nos conhecemos de outros carnavais, literalmente, e participamos lá naquela casa abençoada, que é o Eurípides Barçanufo, e conversamos sobre um tema muito, muito instigante da doutrina espírita, e foi presencial. Foi presencial, e hoje nós estamos nesta situação, vivendo esta tragédia que nós estamos vivendo atualmente, este flagelo destruidor, nas palavras de Allan Kardec, onde a gente realmente precisa vivenciar este momento, precisamos vivenciar esta dor, precisamos vivenciar este luto, porque muitos de nós tivemos desencarnes nas nossas famílias, de pessoas queridas, de pessoas próximas, muitos de nós já passaram pela contaminação da doença e sabemos a dificuldade, a dor que é. Entretanto, hoje é um domingo de Páscoa. E hoje, sendo domingo de Páscoa, é dia de ressurreição. É dia de imortalidade da alma. E somente com esta visão brindada por Jesus Cristo, naquele domingo glorioso, é que nós podemos verificar tudo o que está acontecendo com o olhar da esperança, da justiça e da bondade de Deus. Sem o olhar da imortalidade, nós ficaríamos apenas com a tragédia. Sem olharmos a imortalidade da alma, o espírito imortal, a gente ficaria apenas e tão somente com a tragédia. Mas, como nós temos o privilégio de termos tido este mestre tão maravilhoso, que é Jesus Cristo, que desceu da cruz e nos brindou com a imortalidade da alma, com aquele encontro com Maria de Magdala, nos dando a maior de todas as notícias, a de que nós somos imortais, a de que nós povoamos um mundo espiritual e passamos por experiência corporal para o nosso progresso como seres essenciais que somos, como seres espirituais que somos. A partir daí, e com as explicações do nosso mestre Lyonês, a quem a gente também homenageia pelo aniversário de desencarne em 31 de março, pelas lições gloriosas, grandiosas, clarificantes do nosso mestre lyonês Allan Kardec, nós podemos hoje verificar com muita clareza que estamos passando por um momento de progresso espiritual e moral altamente intenso. A gente consegue verificar que esta dor, esta tragédia está forjando o mundo de regeneração com muito vigor. Com muito vigor. Porque se a gente, através das 2 grandes guerras mundiais, uma queda moral do homem,
Nós nos unimos após os períodos de guerra, através das Nações Unidas. As guerras geraram desenvolvimento científico, tecnológico e desenvolvimento moral para a humanidade. Hoje, a misericórdia divina nos brindou com uma terceira guerra mundial. Só que, com todos do mesmo lado. Deus nos presenteou com a oportunidade de evoluir estando todos no mesmo exército. Todos aprendendo a cuidarmos uns dos outros, todos aprendendo a lutar na mesma frente, utilizar as mesmas armas, confiar na ciência, cuidar do nosso semelhante, e as campanhas de solidariedade que têm sido realizadas por todas as frentes, sejam elas religiosas ou não, demonstram claramente que o mundo de regeneração já está dentro de todos nós. O bem que sobrepujará o mal, ele já existe dentro de cada um de nós. Ele só está doido para ter uma oportunidade de romper. Isso eu digo com muita tranquilidade, porque quando a gente faz, vocês sabem melhor do que eu, quando a gente faz uma campanha de fraternidade, de solidariedade, muitas pessoas chegam até nós, doadores, agradecendo a oportunidade de ter doado, agradecendo a oportunidade de fazer o bem. A pessoa queria fazer o bem, a pessoa estava doida para fazer o bem, só não sabia como. Ela só não sabia de que jeito. E as campanhas de solidariedade, elas têm essa função de propiciar oportunidade para aquele bem que está escondido no recôndito de um coração poder exteriorizar. E todas essas pessoas que emendam nessa campanha de fraternidade, elas sentem o prazer científico de experimentar uma sensação diferente. Uma sensação que não tinha experimentado antes, ou que não está acostumada a experimentar, para poder separar o joio do trigo. A sensação de quando eu pratico o bem é muito diferente da sensação de quando eu pratico o mal. E basta ser cientistas de nós mesmos para que a gente possa observar. Basta ser cientistas de nós mesmos para que a gente possa olhar com tanta simplicidade o lema da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação da minha própria felicidade. Fora da caridade, fora do amor, fora da solidariedade, da fraternidade, da união, não há salvação da minha saúde mental. Não há salvação da sociedade. Não há salvação de nenhum projeto estrutural em nossa nação, em nossa comunidade mundial. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar hoje. A Sônia me passou um tema, que é a benevolência, a indulgência e o perdão, aplicados no seio da família, não é, Sônia? Não é isso? E para isso nós vamos, para que a gente possa chegar lá no final, entendendo um pouco sobre a função da benevolência, da indulgência e do perdão, dentro do contexto familiar, nós vamos partir desta mesma metáfora. Estamos todos no mesmo exército. E a família, ela se mostra como um destacamento deste grande exército. Como se fosse um pequeno quartel. Um pequeno quartel que tem a mesma função do que o grande exército. O grande exército, ele tem por missão dada pelo general ser um meio de batalha para que nós possamos conseguir o objetivo final, a conquista final. E a conquista final projetada pelo nosso grande general, o Cristo de Deus, nada mais é do que a implantação do reino dos céus na terra, que Allan Kardec, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulou de mundo ditoso. Ou seja, Jesus, o presidente da criação do planeta, quando as suas mãos já tocaram aquela bola de fogo que descolava do Sol, da estrela solar, ele já tinha nas suas mãos cariciosas o projeto. Este aqui será um mundo onde os seus habitantes serão felizes. Este é o projeto. E é neste projeto que nós estamos trabalhando. É neste projeto que todos nós estamos lutando, utilizando as armas que ele nos legou. Só que tem um método curioso.
o método da implantação do reino dos céus é a implantação do reino de Deus. Através da implantação do reino de Deus em cada coração é que esta batalha da implantação coletiva será vencida. Basta olharmos novamente o mesmo capítulo onde Allan Kardec diz isso, que o estágio de um mundo é definido pela condição moral dos seus habitantes. Ou seja, pelo melhoramento moral de cada um, pela implantação do reino de Deus dentro do coração de cada um, é que a construção coletiva será conquistada passo a passo. Um coração por vez. Já diria alguém que eu não me lembro quem. Mas, utilizando este método, utilizando esta estratégia, poderemos chamar de estratégia de conquista, Jesus também nos legou outras instruções. Ele nos trouxe instruções peculiares de como a gente conseguiria estes resultados. O reino de Deus, dentro de cada um de nós, ele se dá por um desenvolvimento autônomo de cada um. A evolução espiritual se dá através de um desenvolvimento autônomo. Cada alma evolui por si, através das suas experiências, dos seus esforços. Só que tem que viver em comunidade. Tem que viver o exército, não há exército de um homem só. Precisamos de destacamentos como a família, uma sociedade, como nações, e uma comunidade mundial globalizada, agindo junta, para que possamos adquirir aquele resultado que é conseguido dentro de cada um de nós. Questão 768 do Livro dos Espíritos fala, né, da lei da sociedade, e a partir dessa visão de movimento autônomo de cada alma para uma construção coletiva, a gente consegue ver com claridade as leis de sociedade, as leis de igualdade, as leis de progresso, as leis de justiça, amor e caridade. Elas, a partir do momento em que vemos dessa forma, as leis conseguem se encaixar e se entrecortar mutuamente, com muita clareza, com um mecanismo de ação muito simples e muito singelo. Por isso que Jesus diz que o entendimento do Evangelho foi dado ao simples, porque ele raciocina de forma simples. Quando a gente complica muito, a gente deixa de ver a simplicidade deste mecanismo. A gente deixa de ver a simplicidade do mecanismo de evolução, do mecanismo da presidência de Jesus neste planeta. E aí a gente começa a pensar um pouco diferente. A gente começa a pensar um pouco diferente. Para que a gente possa imaginar como... Não posso chamar a participação do pessoal, não, é só na segunda parte, né? A gente fica doido para chamar o pessoal para participar, né? Mania de expositor. Mas, vamos lá. Tendo este raciocínio de um desenvolvimento autônomo, de um desenvolvimento de cada alma, neste concerto, a gente consegue visualizar nitidamente as funções determinadas para cada destacamento, cada conglomerado, cada ajuntamento de almas, locais de trabalho, sociedades religiosas, instituições religiosas. Cada uma se torna uma família, uma união de almas que tem todas o mesmo objetivo comum, que é o de propiciar ali desenvolvimento espiritual, coletivo e individual para cada alma. Toda instituição tem esses dois objetivos, tanto a família, a casa espírita, os setores de trabalho, os órgãos públicos, as nações, sejam qualquer instituição, tem do ponto de vista espiritual essas duas funções conjuntas: propiciar desenvolvimento coletivo e propiciar aos seus integrantes desenvolvimento individual. Ao mesmo tempo. Ou seja, cada divisão desta é um destacamento do exército que possui a mesma função.
Ou seja, o que falarmos hoje para a família serve para a nação. O que falarmos hoje para a família serve para o nosso local de trabalho. O que falarmos hoje para a família serve para o mundo inteiro, serve para a OMS, serve para a ONU. Porque, segundo o ensinamento do nosso general, a gente é uma grande família. A gente é uma grande família. E aí a gente começa a pensar o seguinte: há algumas instruções específicas. Claro, são inúmeras. O evangelho é como se Jesus tivesse juntado todos e feito uma instrução de tropa. Olha, vamos aqui, a arma é o amor. O escudo é a caridade. Mas tem uma instrução específica. Se alguém é militar ou já teve contato com o mundo militar, vai saber disso. Se não tiver unidade, a gente perde a batalha. Se não tiver unidade, a gente perde a batalha. Pode perguntar isso para qualquer militar. Eles sempre, qualquer ação que eles vão empreender, eles têm que ter uma unidade de comando, mesmo que você discorde do comando. Mas tem que ter uma unidade de ação, senão você perde a batalha. Se na hora da ação cada um quiser fazer de um jeito diferente, não vai dar certo. Precisa ter unidade. E para ter unidade, o nosso general trouxe alguns mandamentos novos. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Porque se perder a unidade, perde a batalha. E o perdão, como que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Mas a hora que der ruim, perdoa. A hora que der ruim, perdoa. A hora que a unidade ameaçar ameaçar ir para o brejo, quando a palavra foge, a gente vai nas expressões mais simples, né? Quando a unidade ameaçar ir para o brejo, vocês vão lançar a mão de outra arma, que é o perdão. Que é o perdão. E aí a gente começa a pensar o seguinte: se esta instrução de Jesus tem o objetivo de manter a unidade do exército, do destacamento, ela deve ser aplicada a todo tempo. Ela deve ser aplicada a todo tempo para que a gente não perca o foco do que é o objetivo principal. O objetivo principal é que aquela família cumpra a sua função. O objetivo principal é que aquela casa espírita cumpra a sua função. Que aquela instituição cumpra a sua função de proporcionar evolução espiritual. E aí, quando a gente traz isso para o seio da família, já trazendo Allan Kardec, nesse capítulo primoroso que vocês leram aí, ele traz para a gente uma explicação interessante e jurídica. Vocês vão ver que nós vamos entrar no mundo jurídico quando a gente começar a falar de perdão. Ele diz o seguinte lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 6, quem quiser acompanhar aí, lá no meio do parágrafo, ele está falando o seguinte, ele já está trazendo a eficácia do perdão para que esta família, ele já falou da família espiritual e da família corporal lá atrás, parentesco corporal, parentesco espiritual, e agora ele vai trazer a aplicação do perdão, a eficácia do perdão já sob esse ponto de vista. Já sob esse ponto de vista. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual, quem tiver aí, risca a palavra vingança, pode grifar, a qual, provavelmente, deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los, essa expressão puni-los, quiser circular, pode também, porque essa expressão puni-los, na obra kardeciana, ela vai ganhar novo significado no livro Céu e Inferno.
Quando a gente lê essa expressão punir, está lá no Livro dos Espíritos, tem também, no Evangelho segundo o Espiritismo também tem, mas na cronologia, o próximo livro, o Céu e o Inferno, vem e dá a dimensão correta dessa expressão. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Ponto. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar os seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Olha que curioso. Ele traz dois sistemas jurídicos. Ele traz dois sistemas jurídicos. Um, o da vingança. Da vingança. Esse é um sistema jurídico. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Fui ferido, vou ferir. Ou podemos escolher o outro sistema jurídico, o do perdão. Só que ele traz um dado aqui curioso. Prestem atenção. Deus não deixa que aquele que perdoou ser alvo de vingança. Engraçado isso. Deus não permite que aquele que perdoou, mesmo tendo perdoado, mesmo que o outro ainda mantenha a animosidade, queira se vingar, Deus não o permite. Por quê? Por que será? Falei que nós iríamos falar de direito. Vamos falar um pouco de direito, só que de direito espiritual. Nós somos cristãos. Temos uma matriz cultural, espiritual judaica. Na nossa época de judeus, de hebreus, a gente conhecia o Deus do Antigo Testamento. Conhecíamos o Deus dos exércitos, o Deus que ou recompensava ou punia de acordo com o nosso cumprimento dos mandamentos. E se nós descumpríssemos os mandamentos, nós teríamos que pagar, muitas vezes, com a morte. Sermos apedrejados, a depender do mandamento. Mas havia uma forma de retirarmos a carga do pecado, a carga do erro, a carga do descumprimento dos mandamentos, que era através do sacrifício. Através do sacrifício dos animais no templo, a gente poderia obter o perdão dos nossos erros. Percebam que no Antigo Testamento o perdão é algo divino. É algo que vem de Deus. Somente Deus poderia perdoar os nossos equívocos. Tanto é que Jesus, ele é repreendido pelos fariseus quando eles perguntam para ele com que autoridade você perdoa o pecado, se só Deus pode perdoar. Lembram dessa passagem? Ou seja, o perdão era algo que só poderia vir de Deus, a depender do sacrifício que fosse colocado no altar. E aí vem toda a cultura judaica a respeito do sacrifício no templo, o sangue, aquela coisa toda. Mas nós estamos preocupados com o perdão no ordenamento jurídico. Vem Jesus. Jesus faz uma alteração e nos diz o seguinte: vós sois deuses. Quando ele diz vós sois deuses, ele coloca ao nosso encargo e à nossa possibilidade coisas divinas. Ou seja, nós passamos a ter o dever e também a possibilidade de realizar coisas que eram apenas e tão somente relegadas ao divino, ao eterno, ao todo-poderoso. Inclusive, o perdão.
o perdão passou a ser um encargo de todos nós e uma possibilidade de todos nós. Aquele que erra, ele não tem que se ver mais com a lei de Deus, aos nossos olhos, no nosso sistema jurídico. Ele tem que se ver também com o nosso sistema jurídico. O que Jesus fez? Jesus disse o seguinte, olha, tem um sistema, cada pessoa tem um sistema jurídico, cada ser espiritual tem o seu sistema jurídico, dentro de si. E esse sistema jurídico você comanda. Por exemplo, a Sônia tem o reino da Sônia. Ela comanda. A Maria Isabel tem o reino da Maria Isabel. A Lindaura tem o reino da Lindaura. Eu tenho o reino do Robson dentro de mim. E é nesse reino que paira um sistema jurídico. Que sistema jurídico é esse que está dentro de mim? O de punição e recompensa? Quando há algum erro da vingança? Quando eu erro, eu martirizo a mim mesmo? Quando alguém erra e o erro me atinge, eu martirizo-o com a mágoa? Mesmo se eu não retribuir a ação má com outra ação má, no meu sistema jurídico, eu o martirizo com a minha mágoa? Ou nós podemos alterar o nosso sistema jurídico, despregar do Antigo Testamento e já escutar algumas palavras mais doces, algumas palavras diversas, que chegam aos nossos ouvidos dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Vejam, um sistema jurídico que tem uma frente dupla, um sistema jurídico em que nós precisamos de misericórdia para com Deus, para com a nossa consciência, para com a lei de Deus que reside na nossa consciência, mas também um sistema jurídico para o nosso relacionamento com o nosso semelhante. Qual sistema jurídico está vigendo dentro de nós? Ele solicita que eu substitua este reino do Robson pelo reino de Deus. Percebem? É possível perceber que Jesus solicita que nós deixemos de legislar, que nós deixemos de ditar as regras. A minha regra é, eu não levo desaforo para casa, essa é a minha regra, mas não é a de Jesus. Essa é a minha regra, mas não é a de Jesus. Essa é a minha regra, mas não é a do Deus bom. O Espírito da Verdade, lá no capítulo 6, diz que o Espiritismo veio revelar o Deus justo e o Deus bom. Eu vi no chat aqui, o pessoal falou que eu estou indo direto. Eu vou direto. E aí, a gente começa a pensar o seguinte: será que dentro de mim já está reinando o Deus bom? Ou será que em mim está reinando o Deus negativo, já que eu também sou Deus, como diz Jesus? Eu também sou aplicador da lei. Eu também dou sentenças. Eu também executo sentenças. Eu sou um legislador, porque no mundo jurídico há o legislativo, há o executivo e o judiciário. Eu legislo, eu julgo e eu executo a lei. Ou seja, será que no meu reino, será que eu estaria com as pedras nas mãos na passagem da mulher adúltera? Como eu tenho visto o meu semelhante quando erra? Quando neste momento nós estamos todos lutando no mesmo exército, será que nós estamos nos olhando com esse olhar de unidade? Ou será que mesmo lutando no mesmo exército, nós estamos nos dividindo? Será que mesmo com uma única frente de batalha, mesmo com um único inimigo, nós ainda estamos nos dividindo?
por falta do remédio para a unidade que Jesus colocou. E aí Jesus, quando ele diz o seguinte: renuncia-te a ti mesmo. Meu filho, aqui ó, é o seguinte. Vou desenhar para você, ó, é o seguinte. Presta atenção, anota, tropa, toma nota. O inimigo que nós vamos com campo de batalha. Campo de batalha nosso é o íntimo de cada um. Íntimo de cada um, ok? Aí a gente está lá, né, batendo continência para ele, fala, sim, senhor. Segundo ponto, o inimigo que você vai procurar lá. Não perde o foco, hein? Não perde o foco. Inimigo, egoísmo e orgulho. Porque isso estabelece o seu reino. Porque é o egoísmo e o orgulho que faz com que nós ditemos nossas regras. E aí Jesus nos manda focar, quando ele nos manda renunciar a nós mesmos. Ele nos manda focar nestes dois inimigos para podermos vencer este combate, implementar o reino de Deus dentro de nós, para podermos conseguir, com eficiência, auxiliar na implantação do reino dos céus na terra. Porque daqui a pouco virá um momento em que a terra precisará evoluir, só vai poder ficar com quem tem reino de Deus dentro. Quem não tem reino de Deus dentro ainda, vai ter que dar licença. Vai ter que dar licença, com todo amor, todo carinho, mas vai ter que dar uma licença temporária chamada degredo. E aí, quando conseguir, assim como os capelinos conseguiram, através do seu desenvolvimento moral, voltar à sua morada, nós também. Se nós demorarmos, a gente terá que ir para outro lugar mais propício para que a gente possa construir o reino de Deus dentro de nós. E aí podermos habitar o mundo ditoso. Percebam que entre esse espaço há um mundo de regeneração. E aqui nós podemos começar a entrar na questão 886 do Livro dos Espíritos. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta derradeira para a nossa compreensão do que seja a caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Vocês já sabem a resposta. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mas no comentário tem algo interessante. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem. Percebam que há uma diferença pequena entre caridade e amor. Ele estabelece o amor como uma ação. Toda vez que nós fazemos o bem, nós estamos praticando o ato de amor. Agora, se neste ato de amor a gente coloca uma carga ótica, uma carga do olhar, a gente está acrescentando algo chamado caridade. Não estou doido, não. É o seguinte. Ele fala o seguinte, quer ver? O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Deu para entender? Mais ou menos o seguinte: solidariedade é amor. Solidariedade é amor. Doar uma cesta básica é amor. É amor. Se preocupar com o semelhante é amor. Se preocupar com os animais é amor. Fazer algo em prol de alguém, em prol da sociedade, sair de casa, pegar o metrô,
trabalhar todo dia, contribuir para a sociedade, é amor. É amor. Agora, quando eu coloco uma carga de olhar em relação ao meu semelhante, que ao invés de repelir, atrai alma com alma, isso se chama caridade. Quando eu entrego uma cesta básica com olhar de benevolência, que é diferente de beneficência. Beneficência é amor, beneficência é ação, é fazer o bem. Benevolência vem do radical vontade. Vem do radical vontade, ou seja, boa vontade. E boa vontade está no olhar. Está no olhar que eu tenho para com o meu semelhante. E quando eu olho com indulgência, ou seja, mesmo que aquele semelhante erre, eu quero a proximidade com ele. E mesmo que aquele semelhante erre contra mim, eu também quero a proximidade com ele. De alma. Eu quero a minha alma próxima à alma dele. Isso é perdão. Percebam que a caridade, segundo entendia Jesus, ela é uma qualidade do olhar. É uma qualidade de como eu olho quem está do meu lado. Eu o olho com boa vontade, o olho com desconto com relação aos erros que ele comete e o olho com perdão, quando o erro dele me atinge. Aí a gente vai pensar a seguinte questão. Muitos de nós, a gente sabe que o perdão é uma coisa divina e a gente diz, mas é tão difícil. É tão difícil perdoar. Perdoar é tão complicado. Mas a resposta de Jesus, ela já traz a receita do bolo. A resposta de Jesus, da caridade como eu entendia Jesus, ela já traz uma receita. Vamos ver. Imaginem-se na situação familiar em que vocês foram ofendidos. Estamos nos colocando na situação de ofendidos, nosso sistema legislativo vai entrar em ação. Porque quando a gente estuda no direito, a gente sabe que toda ação contra a lei gera a reação da lei. E é assim dentro de nós. A gente tem uma legislação íntima que a cada vez que a gente assiste jornal, a gente tem uma reação legislativa. A gente tem uma reação de legislativo de julgamento, de apontar o dedo. A gente tem uma reação legislativa de condenação. Só que isso aqui é uma reação legislativa. Essa questão 886 é uma reação legislativa. Por isso que está no capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade. Só que é uma reação legislativa de um outro reino. De um reino onde Deus é, ao mesmo tempo, e Allan Kardec foi imensamente sábio, porque ele não desmembrou dois atributos. Ele não disse que Deus é justo e Deus é bom. Ele manteve um atributo só. Deus é soberanamente justo e bom no mesmo atributo. No mesmo atributo, porque não há justiça sem bondade. No reino de Deus, não há justiça sem bondade, mas também não há bondade sem justiça. Não existe bondade desvinculada da justiça, mas também não existe justiça desvinculada da bondade. Allan Kardec, ele fez questão de deixar este atributo junto e de colocar a última lei junta. Lei de justiça, amor e caridade, porque uma coisa nunca está desvinculada da outra. Percebam que isso aqui é uma reação jurídica. Agora vamos nos colocar na situação de ofendidos. Todo mundo aí já foi ofendido, a gente sabe como é que, sabemos muito bem como são essas coisas. E aí, pensem nessa pessoa. Seguinte, porque a palestra não é sobre aplicação, então precisamos ir para a prática. Vamos lá, exercício prático. Pensa nessa pessoa. Agora tenta pensar como benevolência, ou seja, querê-la bem.
Tá difícil. Tá difícil. Aí o que a gente faz? A gente não viu que a caridade é uma qualidade do olhar? E com o passar do tempo a gente fica com a vista cansada. Não fica? Fala a verdade. A gente fica com a vista cansada. E quando a gente fica com a vista cansada, o que a gente faz? A gente, afasta. Para que a gente possa conseguir enxergar, a nossa inteligência faz com que a gente afaste o livro. Que a gente aí vai conseguir enxergar as letras. Muitas vezes, para que a gente possa ter o olhar de bem-querença por aquela pessoa, é de inteligência emocional e de inteligência espiritual dar 2 passos para trás. Para que, com uma certa distância, eu possa novamente olhá-la com bons olhos. Porque se eu ficar ali e ela ficar me agredindo todo dia, eu não vou conseguir, eu não sou igual o Chico, por exemplo. Vocês sabem o caso do Chico, que ele era agredido todo dia? Tinha um companheiro que residia com ele, todo dia ele ia lá, agredia o Chico de manhã, chegava no fim do dia e falava, ô Chico, você me desculpa, eu não devia ter feito isso. Aí no outro dia, mesma coisa, de manhã ele ia lá, agredia o Chico, ofendia o Chico, aí no final do dia, o Chico lá, cansado, já tinha trabalhado até, chega, ô meu irmão, você me desculpa, ô Chico, me desculpa mais uma vez, tal. Aí todo dia, aí de manhã, agrediu, chegou no fim da tarde e ele falou, ô Chico, aí o Chico interrompeu e ele falou, meu filho, você não precisa mais me pedir desculpa, porque você já está desculpado por essa que você fez, por todas que você ainda vai fazer, pode ficar tranquilo. O meu sistema jurídico é de benevolência, indulgência e perdão. Pode ficar tranquilo, porque eu não me ofendo. Eu não me ofendo. Meu sistema jurídico já é esse. E aí, como a gente não tem essa capacidade, a gente, por inteligência emocional e espiritual, a gente afasta um tiquinho. Quando a gente conseguir olhar com bons olhos, a gente vai enxergar o seguinte: a família não é... Olhem a sabedoria de Jesus. Jesus sabia que a gente tinha que se conglomerar, que a gente tinha que se unir, que a gente tinha que viver próximos uns dos outros para conseguir vencer os inimigos do egoísmo, do orgulho, os egoísmos das imperfeições morais, para que, segundo Allan Kardec, a gente construísse a nossa perfeição moral e assim conseguisse a nossa felicidade espiritual. Não é assim que a doutrina espírita nos ensina? A nossa felicidade espiritual, ela se dará à medida em que conseguirmos o nosso aperfeiçoamento moral. Não é assim? E aí, não tem até uma frase célebre dele, onde ele fala assim, não existe nenhuma perfeição moral que não seja causa de gozo ou causa de felicidade, da mesma forma que não existe nenhuma imperfeição moral que não seja causa de infelicidade, ou seja, todas as nossas perfeições morais nos causam felicidade e todas as nossas imperfeições morais nos causam infelicidade. E aí Jesus sabia que a gente teria que viver em comunidade, mas que nós somos imperfeitos. Até por isso, a última lição dele, quando ser encarnado, como se fosse assim, fechando o manual. Gente, aqui, vou fechar o manual de instruções do ser imperfeito encarnado na Terra. A última lição é perdão, ok? Ok. A última lição dele é perdão, porque ele sabia que a gente iria viver uns com os outros, seres imperfeitos, para poder evoluir intimamente. E aí a gente percebe nitidamente os ensinamentos de Jesus se encadeando como um guia, como um roteiro. Roteiro de vivência. Jesus estabelece um roteiro de vivência do ser encarnado no mundo de provas e expiações. Só que aí vem a lição da Páscoa. Aí vem a ressurreição. Ou seja, quando nós conseguirmos vencer este mundo do qual ele está falando, virá o resplandecer.
virá a plenitude, a autonomia espiritual, porque Jesus na Páscoa é o autônomo, é o espírito autônomo. E esse é o fim da pedagogia espírita. Quando a gente estuda pedagogia espírita, qual que é o fim da pedagogia espírita? A autonomia moral. Quando a gente deixar de estar preso na mágoa, na culpa, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, nós seremos espíritos que poderemos utilizar o nosso livre-arbítrio livremente. Estamos quase lá, falta pouco, quase nada. E aí a gente começa a pensar o seguinte: quando eu me afasto e consigo olhar com bons olhos o meu semelhante sendo, assim como eu, olha a lei de igualdade aí, assim como eu, um espírito imortal em evolução, olha a lei de progresso, olha a lei de sociedade, um espírito imortal em evolução que erra e que vai continuar errando, aí eu pulo para o próximo passo. Qual que é? A indulgência. A indulgência. Segundo o dicionário, o que é indulgência? Está lá no dicionário. Indulgência é disposição a perdoar. Ou seja, a indulgência é o meio de campo entre a defesa da benevolência e o ataque do perdão. É o meio de campo. Ele faz a ligação do olhar bem o semelhante, que erra, que vai continuar errando, e que os erros dele vão continuar me atingindo, muitas vezes ainda vai me atingir. Mas o que eu tenho dentro de mim agora? Diferentemente, porque eu alterei meu sistema jurídico. Eu sei que ele vai me ofender, e quando ele me ofender, eu quero perdoar. Eu quero perdoar. Porque antes eu pensava assim, deixa o fulano fazer isso comigo, ele vai ver. Olha a reação do meu sistema jurídico. Agora o meu sistema jurídico é diferente. Olha, o fulano vai me ofender, eu sei que ele vai me ofender. Eu sei que ele vai fazer aquela carinha, ou então ele vai me dar aquela picadinha, ou então ele vai falar exatamente aquela coisa que ele sabe que me magoa, ele vai falar naquele momento. E como que eu vou reagir? Eu vou respirar fundo, gastar 15 segundos e perdoar. Isso é a predisposição do espírito em perdoar. Isso é indulgência. Agora, o perdão é a conquista. O perdão é o gol. O perdão é quando você fura a rede do adversário. O perdão é quando você olha para o seu egoísmo e o seu orgulho e fala: meu amigo, você perdeu. Você perdeu. Banana para você, você perdeu. Você não me domina mais. Eu não sou mais escravo de você. Porque o nosso egoísmo e o nosso orgulho nos domina. A gente não consegue reagir como a gente quer. A gente reage como eles mandam. Percebam a ausência de autonomia espiritual? A gente reage como o nosso orgulho, o nosso egoísmo determinam que a gente haja. E aí, quando a gente consegue a conquista, nós acabamos de vencer o inimigo. O grande inimigo que está dentro de nós. A nossa luta nunca foi contra os outros. A nossa luta sempre foi contra nós mesmos. Contra o que há dentro de nós. É uma alteração desse sistema jurídico. E aí a gente, aplicando isso dentro do lar, percebam o seguinte: mesmo que o nosso semelhante ainda queira nos magoar, nos ofender, dar aquela picadinha tão danadinha que nos incomodava tanto, ele deixa de ter domínio sobre a gente. Porque a nossa suscetibilidade,
Allan Kardec utiliza essa palavra. A nossa suscetibilidade nos deixa na mão do outro. O outro nos controla. O outro nos magoa quando ele quer magoar. O outro nos deixa para baixo quando ele quer deixar. Agora, e isso gera uma instabilidade gigantesca. Para mim, para o outro, para o lar, para a educação do meu filho. Isso gera a criança mais do que nunca a gente sabe, com os nossos estudos perispirituais, que a criança assimila ambientes. A criança assimila mágoas entre pais. A criança assimila mágoa dentro do lar. Ou seja, para o desenvolvimento espiritual do meu filho, a minha mágoa prejudica. Ele não apenas me enclausura, ele não apenas me joga para baixo, ele não apenas me paralisa, mas mais do que isso, ele prejudica meu lar. E percebam como que, quando a gente, nessa mesma lição, Allan Kardec diz isso, quando a gente deixa de ser suscetível, mesmo que o outro ainda queira nos ofender, ele perde a graça. Ele perde a graça, ele deixa de ter controle. E perdendo a graça, ele deixa de fazer. Ou seja, o perdão, ele é libertador para nós. Mas ele é libertador para o ofensor também. Ele liberta o ofensor porque ele também está preso. Isso nós estamos falando como se nós fôssemos os ofendidos, mas quando nós estamos na posição de agressor, da mesma forma. Nós muitas vezes nos prendemos por dependências emocionais em ofender pessoas, em colocá-las para baixo, para que elas não evoluam e não voem. Porque uma pessoa autônoma pode sair de perto de mim. E a minha carência emocional quer que ela fique perto. Por isso eu sempre jogarei ela para baixo. Eu sempre cortarei as asas. Eu sempre retirarei a autonomia dela, porque eu não quero que ela se afaste de mim. E a família deixa de cumprir o seu objetivo. E aí a família deixa de cumprir o seu objetivo principal, que é de dar asas para todos. Que é o de permitir que todos se desenvolvam. E é muito interessante a questão do perdão sob o ponto de vista espiritual, quando a gente vai lá no livro... Hoje eu queria basear mais em homenagem a Allan Kardec, mais nos livros da codificação. Mas a gente sempre vem com muito vigor as obras de André Luiz, naquela história de Silas, quando vocês vão lembrar, não dá para contar ela toda aqui porque o tempo não permite, vocês vão lembrar que Silas conta a história dele quando ele estava encarnado, que ele era um jovem usurário, o pai também era egoísta, a mãe era muito caridosa, só que a mãe morreu, a mãe desencarnou. E aí o pai, e eles eram muito ricos. O pai contraiu novas núpcias com a Aida, a madrasta dele, que era da idade dele, e ele só conseguia enxergá-la como inimiga. E aí ele armou uma emboscada lá para que a Aida se envolvesse com um primo, o pai viu, aí a Aida xingou o pai, aí acabou com o casamento dos dois, ela foi e morreu envenenada, o pai, e aí ele ficou do lado do pai, o pai confessou para ele que foi ele que envenenou ela, não sei se vocês vão lembrar dessa história, e aí o pai, passados 2 meses, morre com uma culpa profunda, e ele queria, o intento dele, ele conseguiu, ele ficou com todo o patrimônio do pai, só que ele fala que a culpa dele pesou de forma tão brutal na sua alma, que ele disse que viajou para a Europa, nenhuma das paisagens belíssimas da Europa lhe tiravam a ansiedade,
todos os pratos mais sofisticados lhe amargavam na boca. Ele voltou para o Brasil, ficou na casa de uns amigos e, sem querer, bebeu veneno e morreu. Morreu do mesmo jeito da madrasta. E eles chegam no plano espiritual. No plano espiritual, o pai, profundamente arrependido, já está sendo atendido. Ele, Silas, também é atendido na colônia. Ou seja, eles se culparam, estão buscando resgate, mas a madrasta, que foi a vítima da história, ela se encontra em zonas inferiores. Curioso. Os dois culpados da história se encontram atendidos, Silas trabalhando no bem, mas a madrasta se encontra em posições inferiores, em regiões inferiores. Por quê? Posição de vítima. Porque ela se manteve na posição de vítima. Eles, ainda que como agressores, se arrependeram, estão buscando reparação, e com a ajuda da mãe, que está em esferas superiores, eles já planejaram já haviam planejado no livro, agora eu não sei, né? O livro é de 1900 e Guaraná, Paraguai, né? Mas eles planejaram a sua reencarnação e falaram assim, olha, eu vou voltar porque eu fiz medicina e não exerci, só cuidei da herança do meu pai, eu vou voltar como médico novamente, porque eu tenho um débito com a medicina, eu vou ser filho do meu pai vai casar com a minha mãe de novo, minha mãe não precisa encarnar, mas vai, para nos ajudar, e eu teria uma irmã. E eu teria uma irmã que naturalmente terá algumas deficiências, por causa do estado em que se encontra, do estado perispiritual em que se encontra. Terei uma irmã, e eu serei o amigo, o irmão, o enfermeiro e o médico dela. Quem é a irmã? A irmã é a madrasta. A irmã é a madrasta. E aí o André e o Hilário viram para ele e falaram assim, mas está tudo certo, qual que é o problema? Ele falou, tem um problema. O problema é o seguinte, o problema é que a gente não acha ela. Oh, mas vocês não acham ela? Como assim vocês não acham ela? Os seus benfeitores não sabem onde que ela está? Os benfeitores sabem, mas tem coisa que Deus permite que a gente faça por nós mesmos. E aí eles que terão que achá-la. Imaginem só a predisposição ao perdão familiar no plano de vista espiritual, quando Silas trabalha numa instituição que recolhe estes espíritos, quando Silas recolhê-la. Metade do caminho já está andado. Quando Silas recolhê-la das zonas inferiores e levá-la ao tratamento, metade do caminho já está andado. E eles vão reencarnar com o único e exclusivo objetivo de adquirir o perdão dela. Porque percebamos o seguinte, os espíritos superiores, eles se elevam quando eles estão livres. Voltando à história. A gente percebe que a ausência do perdão, ela sempre nos aprisiona. A gente precisa, para evoluir, do perdão de nós mesmos, a eliminação da culpa. A culpa que ela, em muitos momentos, ela é preciosa. Jesus exalta a culpa em vários momentos. Na parábola do fariseu, do publicano, ele exalta a culpa do publicano. Porque quem sente culpa está no estágio mais avançado do que aquele que não sente. Ou seja, ele já desenvolveu senso moral. A gente... A minha sogra voltou, cuidado com ela. A gente desenvolve o senso moral. Quando a gente perdoa o nosso semelhante, a gente se livra da mágoa. E aí a gente começa a caminhar mais livre. Imagine o seguinte, a gente tentando evoluir e cultivando mágoa e culpa. É como se fosse um carro tentando andar com freio de mão puxado. E o que acontece quando o carro está andando com freio de mão puxado? Você não consegue desenvolver e causa desgaste. E causa extremo desgaste às peças da engrenagem, a roda, disco de freio, e por aí vai.
Só que tem mais um detalhe. Os espíritos, eles não evoluem com débito com alguém. Eles iriam encarnar apenas e tão somente para conseguir o perdão dela. Apenas e tão somente para conseguir o perdão dela. Nós precisamos do auto-perdão, nós precisamos perdoar, mas também nós precisamos do perdão do semelhante. Por isso, o que a gente leu de Kardec está com esta passagem aqui. Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque a densidade do mundo material permitiu que almas que não são simpáticas umas às outras vivessem próximos. É para isso que serve esse mundo. Almas que não são simpáticas umas às outras podem viver próximas, podem participar da mesma comunidade, podem participar da mesma família, da mesma casa espírita. É a oportunidade dada pela matéria. É disso que Jesus está falando. Pessoal, você está com uma oportunidade de ouro, porque quando você for ao mundo espiritual, lei de sintonia e afinidade não vai te permitir chegar próximo tão fácil. E a gente vê a aplicação da benevolência, da indulgência, do perdão no lar como sendo um saneador do passado, um pacificador do presente e um libertador para o futuro. Mas apenas quando a gente verifica tudo isso do ponto de vista espiritual. Porque se a gente não tiver essa visão espiritual, como que nós vamos enxergar? Uma vida é muito pouco para eu perdoar essa pessoa. Ou uma vida é muito pouco para eu conseguir o perdão dessa pessoa, então deixa para lá. Então deixa para lá. Gente, basicamente, o que a gente tinha para trazer era isso, era sobre a importância, sobre aplicações mais práticas, aí fica para um outro momento, aplicações mais práticas assim, mas acho que o essencial que a doutrina espírita podia trazer para a gente sobre essa questão 886 aplicada no âmbito do lar, no âmbito da família, com seu objetivo, com seus propósitos, com a função da família, como escola das almas, como está no livro Jesus no Lar, para que a gente possa entender a função da família, o nosso papel dentro dela e a aplicação da benevolência, da indulgência, do perdão. Nesta seara, o básico eu acho que está aí.